E hoje o papo é sobre o nosso cérebro, é tão gostoso aprender, né? E empatia. Será, quando a gente se coloca no lugar do outro, que a gente sente empatia? O que acontece no nosso cérebro? Será que isso faz um bem danado? Ou por que faz tão bem? Ele que vai contar, neurocirurgião com a gente, doutor Fernando Gomes. Bem-vindo! Olá! Tudo bom? Doutor, que prazer te receber Carol, mais uma vez. Obrigado, eu fico muito feliz. Vamos para a sua aula, então, entender esse estudo que fala da empatia, ajudar todo mundo a ter mais empatia, né? Sim, bom, primeira coisa, Carol, que a gente precisa entender é que simpatia não é a mesma coisa que empatia. Simpatia é aquela sensação gostosa que você tem quando você se identifica com outra pessoa, enfim, existe uma familiaridade, um bem-estar envolvido em todo aquele processo. É muito bom se sempre que tivéssemos empatia, fosse também simpática a situação. Sem dúvida. Mas empatia tem a ver com a possibilidade do nosso cérebro fazer a leitura da emoção, dos desejos, pensamentos e sentimentos mesmo que aquela outra pessoa está sentindo ou está experimentando. Então é um passo importantíssimo para a nossa vida de relação, nossa vida com as outras pessoas. Sem dúvida. E nós sabemos que desde a infância o nosso cérebro começa a desenvolver essa habilidade por volta dos 5, 6, 7 anos de idade. Olha, faz sentido. E isso é muito importante, né? Porque a partir desse momento, você então começa a entender que existe um limite do que é você e o limite que tem as outras pessoas. E você sabe que agora você me despertou e lembrei de um vídeo que ficou muito conhecido na internet, dos pais fazerem com os filhos, que eles escondem com as crianças o que tem nos pratinhos, aí cada um vai abrindo, o pai, a mãe, o filho, e aí determinado prato, que é o do pai, por exemplo, quando abre, não tem nada. Do filho tem duas coisinhas, duas comidinhas, né? Pode ser o ovinho, pode ser um cupcake e tal, e da mãe tem um. E as crianças automaticamente, na hora que olham e veem que o pai não tem, todas, é de chorar, pegam e colocam no prato do pai. Não arrepia? E é isso que você está dizendo. Carol, olha que interessante. Isso é o passo seguinte que a gente tem em relação à empatia. Tá. Então, você detectar que o outro está numa situação vulnerável, desfavorável, desprotegida, uma sensação ruim, e de alguma maneira, através da caridade, muitas vezes voluntária, né, você tenta proporcionar uma sensação de equilíbrio ou de bem-estar para aquela pessoa, para apaziguar aquele sentimento ruim. Entendi. Então, assim, esse é o passo importante do desenvolvimento cerebral para que a gente possa, obviamente, ter um mundo muito melhor, uma sociedade muito mais justa. Agora, vamos falar do estudo? Vamos falar do estudo, porque esse estudo é muito legal. Tem um Vai lá, estudo que doutor. foi feito nos Estados Unidos com 66 voluntários, 66 pessoas que foram submetidas a um exame de ressonância magnética funcional. Tá. Foram apresentadas histórias com, enfim, diversas possibilidades de fim triste, fim alegre. Depois as pessoas disseram o que elas sentiram frente àquela exposição. E depois foi feita então a leitura do cérebro dessas pessoas para tentar identificar onde existia um acionamento maior ou menor. O que chamou a atenção foi o resultado, ou seja, o cérebro como um todo acabava sendo mais acionado. Olha. Mas, aí eu vou usar setas para explicar. Quando a percepção era de tristeza, de dor física, de angústia, de mal-estar, principalmente a região do lobo frontal, mas aqui que a gente chama de pré-motora, ou até mesmo a região sensorial, eram mais acionadas. Entendi. Mostrando uma espécie de comunicação, vamos colocar um outro, Carol. Acho que isso aqui não tá grudando. De comunicação do cérebro, fazendo a leitura de que aquela outra pessoa estava experimentando algo que não era muito bom. É essa área. Porque geralmente quando a gente fala empatia, como vem muito com essa ideia de conceito de entender o sofrimento alheio, imagina uma pessoa que é refugiada, uma pessoa que está passando fome, uma pessoa que está sendo agredida, a gente geralmente fala mais, né, até na própria mídia, nesse contexto. Mas e quando você tem uma situação muito boa? Por exemplo, dinheiro, por exemplo, boa comida, uma pessoa que ganha na loto. É empatia também, imagina, puxa vida, aquele felizardo ganhou milhões e milhões. Ou né? o sucesso de um amigo. Ou o sucesso de um amigo, ou de qualquer pessoa. Aí sim, o córtex pré-frontal, essa região mais anterior, era mais acionada. E isso é bem interessante, né? Porque isso mostra o passo seguinte que a gente toma, né, em relação a diversas situações. E principalmente, aí um que não aparece aqui porque está para dentro, o córtex
da região do cíngulo anterior, que é uma parte emocional do cérebro que consegue nos ajudar com esse julgamento e entendimento dessa situação. Olha. Então, o cérebro todo é acionado ao mesmo tempo, mas existem particularidades quando a percepção de que o outro está sentindo é não muito bom, é ruim, ou então quando é uma sensação prazerosa e alegre, né? E existe uma coisa muito bonita do ser humano que é tentar transformar isso nisso. Como? Puxa vida, alguém está passando fome, eu vou dar um prato de comida. Alguém está sentindo frio, eu vou dar um agasalho. Que é a ação que você comentou. Que é a ação sequencial em tentar resolver o problema e equilibrar aquele desequilíbrio, aquela coisa injusta que está sendo flagrada. E por isso que o abraço é tão importante, né, doutor? Será que quando a gente dá esse abraço de acolhimento, quando a gente escuta algum relato desses que nos entristece, a gente consegue ativar essa área? Com certeza. Agora, Carol, nem tudo são flores. Porque aqui a gente está imaginando uma coisa ruim está acontecendo para o outro e eu tento compensar. Agora vamos pensar, vamos fazer um papel um pouquinho diferente. Imagina aquela pessoa invejosa. Eu ia te perguntar de inveja. Que não gosta da outra pessoa. Entendi. E aí essa parte é acionada, identificando, puxa vida, aquela pessoa que não é muito minha amiga está muito feliz. Entendi. Gente, não foi isso aqui que despertou nela, foi isso aqui. Nela, na parte mais intrínseca, talvez sim, né? A parte mais interior. Estou incomodada com a felicidade do outro. E a pessoa toma uma ação, na verdade, para tentar equilibrar, como se fosse um juiz, aquele papel que ela acha que não está sendo muito justa. Então, assim, gente, é neuroplasticidade cerebral. Da mesma forma que você tem um caminho, você tem outro, e geralmente isso aqui não é muito exposto. Então, a inveja pode trazer... Sim, porque para você experimentar isso, você tem que ter empatia. Puxa vida, aquela pessoa, bobeando, a pessoa até, ela tá numa situação que você olha e você julga que ela está se sentindo feliz. Às vezes a pessoa nem está tão feliz assim. A felicidade é muito mais pelo filtro dos seus olhos do que de fato pela experiência da pessoa. Mas existe toda uma mecânica, um network de neurônios e neurotransmissores que fazem com que o nosso cérebro funcione dessa maneira. Que interessante. E isso, claro, vai ter um impacto no nosso comportamento, nas nossas ações, nas nossas escolhas e, como você disse, nos relacionamentos. Sim, obviamente sempre coisas boas, sabe aquela coisa do ciclo virtuoso? Coisa boa gera coisa boa. Isso é um fato, porque em última análise vai estimular, quando a gente está falando de coisa boa, o sistema nervoso autônomo parasimpático, que tem a ver com calma, tem a ver com sensação de pertencimento, com relaxamento, com redução do estresse. Então a gente precisa estimular que tenhamos o nosso cérebro mais nesse caminho do que no outro, né? A gente é ser humano, então é normal ter alguma coisa ou outra, mas nós sabemos que é mais saudável e menos nocivo para o nosso próprio corpo esse ciclo do bem. Que legal, então de fato libera ali neurotransmissores, sensações boas, melhora a nossa qualidade de vida como um todo quando a gente tem essa região aí acionada com a empatia. Com certeza, a gente se sente bem, se sente melhor. Com certeza, por isso que é muito importante a gente desenvolver essa habilidade empática ou até estimular. Naturalmente, muitas pessoas já fazem isso, né? Mas às vezes a gente está aí conversando sobre isso e fala, puxa vida, eu tenho uma dificuldade de conseguir acertar. E é mais ou menos por aí mesmo, é como se o nosso cérebro fosse um detetive que utiliza elementos conscientes e inconscientes a todo momento. Mas, doutor, desculpa te interromper, mas não é uma maldade, é às vezes uma questão natural do ser humano. Ou a gente leva para um lado, não, a pessoa que não tem empatia, que maldade. Uma pessoa muito autocentrada, ou seja, ou que ela tem um problema muito grande, um sofrimento interno muito real, por mais que não seja visível, aqui a gente já fala das questões de ordem neuropsiquiátrica, às vezes a empatia ela não consegue se manifestar da sua forma plena, porque o sofrimento que ela já vive internamente é muito grande. Então, assim, nós temos elementos naturais para desenvolver a empatia. Por exemplo, entender a postura, entender a expressão facial de uma pessoa. Obviamente, ter um ouvido atento para conseguir compreender o conteúdo. Mas muitas vezes, né, a gente fala uma coisa e está pensando ou sentindo uma outra. Sabe aquilo lá, Carol? E aí, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Não tá tudo bem, mas a pessoa fala aquilo porque não quer expor a realidade dos fatos. E outras coisas demonstram que não tá tudo bem. Exato. Né? Exato. No olhar, no sorriso, no gesto. É muito interessante. E isso a gente pode desenvolver.
E aí tá o grande, o lance da inteligência, né? Sim, exato. É por isso que isso aqui é um poder, e as aulas do Dr. Fernando são maravilhosas, que a gente precisa desenvolver para que a gente, no momento que a gente queira também não mostrar uma fragilidade, a gente consiga. Claro. Certo, doutor? Claro, exatamente. Então vamos dar dicas para melhorar a questão da empatia. Já tem perguntinhas do público. Eu acho que assim, a primeira que a gente precisa deixar bem claro é isso. Isso é uma habilidade que aparece e pode ser desenvolvida desde a infância. Sabe aquela coisa de pequeno que se torce pepino? Já ouviu falar isso? Sim. Que ou então pau que nasce torto, nunca se direita. Não é bem assim. Sempre é tempo de você oferecer para a criança elementos e oferecer caminhos e propósitos diferentes. Então, desde a infância, não adianta você pegar uma criança com 1 ou 2 anos de idade e tentar ensinar tudo o que você suponha que seja empatia, porque ela ainda não teve o desenvolvimento cerebral maduro o suficiente para começar a manifestar isso. Tá. Mas você também não vai esperar de braço cruzado até ter 5, 6, 7 anos, porque a gente está falando aqui para isso acontecer. Então, muitas vezes, aquele ensinar a dividir o brinquedo, a compreender que o amiguinho pode estar triste por conta daquilo, é mais fácil e naturalmente explorado dentro da nossa vida cotidiana. Entendi. Mas você também pode mostrar outras coisas. Você deu um exemplo bárbaro disso que já passou pela internet, quando a criança começa a perceber, peraí, eu me dei muito bem. Eu tenho 2. E o outro mal. Vamos ver qual que é o passo seguinte, né? O papai não tem nenhum. Ao mesmo tempo, como existe também o desenvolvimento da nossa individualidade, às vezes a criança manifestar uma tendência para querer tudo só para ela, também não é de tudo errado. Porque primeiro ela está se compreendendo como um ser separado dos outros, coisa que às vezes a criança muito pequenininha ela não entende. Ela percebe o pai e a mãe como extensões dela mesma. Então até aquela questão de puxar para ela pensa, não, mas aqui é tudo a mesma coisa, eu só quero esses elementos um pouquinho mais pertinho de mim, mas não estou excluindo do outro, ela não quer dizer aquilo. Entendi. E a gente, com o nosso desenvolvimento, interpreta dessa maneira. Então, é muito justo e efetivo que a gente, né, coloque ali para as crianças situações que já mexam com essa questão da empatia, de entender o outro. E, gente, é tão interessante isso, porque depois que eles vão crescendo, e eu hoje tenho um filho pré-adolescente, a gente entende o quanto eles se tornam sensíveis. E quando outras crianças têm ali as suas individualidades e algumas questões, né, e condições que hoje as crianças, graças a Deus, convivem todas juntas, eu adoro essa questão da inclusão, elas têm essa empatia de trazer para perto, vem jogar futebol comigo, vem fazer parte da turma. Ai, gente, é muito bonito. Carol, sabe aquela coisa da pedagogia do step by step, ou seja, passo a passo? Às vezes, professores, pais, mães, às vezes na ansiedade de ensinar aquilo, a gente já cobra 2 passos de uma vez só. Então você quer que a criança compreenda que o outro tem desvantagem e ainda por cima traga ela para perto para uma situação mais confortável, né? Se você só explicar no começo e a criança conseguir entender que existe uma diferença, que pra gente pode parecer óbvia, pronto, você já está meio caminho andado para ensinar o caminho completo. Perfeito. Vamos pro próximo. Vamos Juju, adiante. Eu não sei se meu ponto desligou. Fala comigo. Não, Juju tá aí. Bom, tá tudo certo. Vamos lá. Uma dica prática. Tente entender mais as pessoas e julgar menos. Porque a hora que a gente julga, a gente coloca um filtro e bloqueia a possibilidade de entender o que está acontecendo com o outro de verdade. Então, às vezes você fala, não, tá vendo, aquela pessoa tá fazendo aquilo de propósito mesmo, né? Então, ou seja, ela é uma ordinária, não tá fazendo nada. E de repente não é isso. Quando você julga menos, você fala, não, pera, deixa eu tentar entender por que essa pessoa está tomando essa atitude. Por que ela está tão triste ou está tão feliz frente a esse acontecimento? Entendi. E aí você abre, na verdade, uma possibilidade incrível, abaixando a sua guarda, de realmente compreender a outra pessoa. De ter diálogo e descobrir com a comunicação que exatamente está acontecendo. Isso também é empatia. Abrir a sua cabeça. Abrir a sua cabeça. Ou seja, eu não sentiria isso, mas a outra pessoa está sentindo. Perfeito. Mais uma dica. Tem perguntinha, Juju, daqui a pouquinho? Pra gente fechar com perguntinha. Vamos lá. Ensine sempre alguém. Isso aqui, quando você está na escola, no trabalho, no dia a dia, funciona demais. Então, de repente, você vê uma pessoa, você já sabe fazer aquela tarefa e você faz o passo a passo ao lado dela, entendendo o progresso. Tá. E muitas vezes, até mesmo vibrar com o sucesso que a outra pessoa teve frente ao que você passou para ela, sem tentar trazer os louros
ou o merecimento ou o holofote para você. Entendi. Sabe aquela coisa de fazer uma coisa sem intenção? Só Sim. fazer pelo fazer mesmo e observar o ser humano acontecendo, se desenvolvendo? Nossa, isso é muito bom, É uma muito bacana, delícia. né? E aí vai liberar essa área do cérebro que é a que a gente quer mesmo, para trazer essa sensação boa Sim. de fazer Sim. por fazer, Sim. por ser gentil, né? É aquele momento, Carol, que você dá um passo para trás, você observa a situação até você mesmo em terceira pessoa e aí tanto faz, o acontecimento simplesmente ele é. Você não classifica e não empurra que ele seja bom, que ele seja ruim, ele simplesmente é. Nossa, doutor, que máximo. Vamos colocar o próximo? Vamos. E hoje, acho que eu fiz algo assim, porque não estava combinado que eu chamaria a Verena para falar da estreia do programa dela do domingo. E não estava combinado nem com a Juju, nem com ninguém da minha produção. A gente saiu e eu senti vontade de Você fazer vê que isso. interessante? Pois é. É maravilhoso. Muito bom. A gente se sente bem depois, Você vê? né? E depois É isso que isso. eu falo do ciclo virtuoso. E a gente tem que parar para lembrar e falar, puxa, eu fiz isso. Puxa, aquele dia eu ensinei aqui, né? Exatamente. Muito bom, doutor. E vamos uma outra falar. dica também bem importante, a gente aprender a silenciar os nossos pensamentos. Às vezes a gente tem um mundo de problemas, de preocupações e vontade de realizar e necessidade de fazer coisas e a gente não permite, na verdade, esvaziar a mente e deixá-la aberta para conseguir captar esses sinais, Tá. que muitas vezes são sutis, né? Às vezes a entonação de voz de uma pessoa, a direção de um olhar. Ah, entendi. E quando você silencia os seus pensamentos e abre os canais de percepção, você dá chance que a empatia possa se manifestar na sua forma completa. Ou seja, a chance de erro diminui. Tá. Porque não tem coisa pior, Carol, do que você julgar a outra pessoa ou imaginar uma outra coisa que de fato não está acontecendo. É verdade. E isso realmente faz todo sentido, porque a questão até do julgamento, que bom que entrou aqui, é algo que, assim, ele é 100% indevido, né? Porque a gente não é o outro. A gente nunca vai ser. Então, isso não tem que acontecer, né? Numa relação, não tem que acontecer. Tanto é, Carol, que até mesmo quando a gente fala julgar, existe uma profissão, né? O camarada tem que ir para a área da humanas, direito, Pois é. virar juiz. E é uma situação difícil, Sim, sim. porque você imagina, por mais que a pessoa esteja estéril em relação à situação, ela tem o cérebro, ela tem uma individualidade. Claro. E isso muitas vezes tem um peso Não, também. e isso, claro, a gente está falando dentro dos relacionamentos, das questões no trabalho, enfim, que a gente tem com as outras pessoas. Outras questões que merecem Sim. julgamento não é o nosso assunto Sim, de hoje, exatamente. né? Mas realmente, doutor Fernando, amei. Sensacional. Estou mais leve e me sinto mais inteligente. Ele é maravilhoso. Doutor Fernando, você encontra lá no Instagram, no @doutorabreviado_Fernando_Neuro. Doutor Abreviado Fernando Neuro, telefone 3825-2444. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Sempre.